E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia que vem circulando nos bastidores do futebol brasileiro pegou fogo quando a informação começou a ganhar força nas rodas de torcedores. Everton Ribeiro, do Bahia, teria sido recebido com festa no Vasco. E quando eu digo festa, não é aquela recepção comum, não. É daquelas que parece cenário de filme, com torcida cantando, bandeiras tremulando e gente vibrando como se o time tivesse acabado de conquistar um título. O boato, claro, ainda não foi confirmado oficialmente, mas o clima já é de algo grande está acontecendo. E o que era só rumor começa a se transformar em assunto de primeira página nas redes. O Vasco, que vive um momento de reconstrução, teria visto no nome do meia uma espécie de peça-chave para dar um salto de qualidade no elenco. E o fato de o próprio jogador ter sido visto em um ambiente tão caloroso só alimenta a especulação. Isso é o tipo de história que se espalha rápido porque tem cheiro de verdade. E quando a torcida começa a acreditar, a pressão para que o negócio aconteça aumenta ainda mais. E quando a gente fala de Everton Ribeiro, não é qualquer jogador. Estamos falando de um atleta que já provou o seu valor em grandes clubes, que sabe conduzir o jogo, que tem passe refinado e uma visão de jogo rara. O boato de que ele teria sido recebido com festa no Vasco mexe com a cabeça da galera porque parece indicar que existe algo além de um simples interesse. Parece que há um desejo real do clube em transformar o time com um nome de peso. O torcedor, claro, já começa a imaginar como seria ver o meia circulando pelo meio-campo vascaíno, ditando ritmo, criando jogadas e carregando a bola com aquela calma que só quem tem qualidade e experiência tem. E o que alimenta ainda mais a especulação é o fato de que o Vasco sempre foi um clube de grandes contratações quando está com a estrutura alinhada. E o cenário atual sugere que eles estão dispostos a apostar alto para voltar a brigar por coisas maiores. Agora, a parte que mais chama a atenção é justamente o recebido com festa. Porque isso sugere que a torcida já estava preparada para receber o jogador. E isso só acontece quando existe um rumor forte circulando há algum tempo. A torcida não se organiza para uma simples visita. Então, a festa vira um sinal de que existe algo sendo costurado por trás das cortinas, algo que o clube não quer ainda anunciar, mas que quer mostrar para o público como um presente que pode estar a caminho. E isso cria um clima de expectativa perigoso. Porque quando o torcedor começa a sonhar, ele quer que o sonho vire realidade rápido. E se não acontecer, a frustração vem com força. Então, o Vasco teria que lidar com isso com muito cuidado, porque o barulho nas redes já começou. E quando a internet começa a te acreditar, é difícil controlar. A especulação também cresce por causa do histórico do Bahia, com atletas que chamam atenção e acabam sendo alvo de grandes clubes. O time vem se destacando e tem conseguido formar bons elencos, mas sempre há o risco de perder peças importantes para clubes com mais força financeira e visibilidade. E se o Vasco está de olho em Everton Ribeiro, isso pode ser um sinal de que eles estão tentando se reerguer com inteligência, buscando não apenas nomes famosos, mas jogadores que realmente possam mudar o patamar da equipe. O problema é que quando o assunto envolve um jogador de nome e qualidade, a concorrência aparece. E aí entra a grande dúvida. Será que o Vasco tem realmente condições de fechar esse tipo de contratação? Ou será que tudo não passa de uma jogada para inflamar a torcida e ganhar moral?
E nesse cenário, os torcedores já começam a criar teorias sobre o que teria motivado essa recepção calorosa. Alguns dizem que o próprio jogador estaria buscando um novo desafio, que a história com o Bahia teria se encerrado e que o Vasco apareceria como uma opção atraente. Outros acreditam que o clube teria oferecido um projeto esportivo muito convincente, com promessa de briga por títulos e uma estrutura capaz de apoiar o atleta. E tem também quem acredite que esse boato seria uma estratégia para pressionar o Bahia a aceitar uma proposta mais rápida e vantajosa. Afinal, se a notícia ganha força, o clube vendedor começa a sentir a necessidade de negociar para não perder o jogador sem receber nada. É um jogo de xadrez. E o Vasco, se realmente estiver por trás dessa história, pode estar usando essa movimentação para ganhar vantagem. Por fim, a especulação que circula é de que a festa de recepção seria apenas o começo de um movimento maior. A torcida estaria testando o terreno, mostrando que existe apoio e que o jogador seria recebido como um ídolo. Isso, claro, cria um cenário perfeito para uma negociação. O clube mostra força, o atleta sente o carinho e o contrato pode caminhar com mais tranquilidade. Mas, como todo rumor, isso precisa ser encarado com cautela, porque no futebol, o que hoje é certeza, amanhã pode virar nada. E o que alimenta ainda mais a curiosidade é que ninguém confirmou nada oficialmente. Mas o burburinho já está espalhado. Então a pergunta que fica é: será que Everton Ribeiro realmente está a caminho do Vasco ou isso é apenas uma história que a torcida quer que seja verdade? Se a história for real, o impacto no Vasco seria enorme, porque estamos falando de um jogador que não chega apenas para compor elenco, mas para ser referência dentro de campo. E o Vasco, que vem buscando estabilidade e resultados, poderia encontrar em Everton Ribeiro uma peça capaz de organizar o time e dar mais criatividade ao ataque. O grande ponto é que o clube precisa de alguém com visão, com passe preciso e com capacidade de decidir jogos. E esse perfil combina exatamente com o que o meia oferece. Então, mesmo que ainda seja rumor, a simples possibilidade já mexe com a expectativa do torcedor. E quando a torcida começa a imaginar a camisa, o número, o estilo de jogo e a presença do atleta, o clima de otimismo cresce de forma natural. Isso é o tipo de rumor que pode se transformar em um efeito bola de neve. Porque a paixão dos torcedores funciona como combustível para as especulações. Outro aspecto que não pode ser ignorado é a relação do Vasco com o mercado de contratações. O clube, historicamente, já mostrou que consegue fazer movimentos surpreendentes quando está motivado e com um planejamento claro. E o fato de a torcida ter recebido o jogador com festa poderia ser um sinal de que existe um acordo informal, ou pelo menos um forte interesse. Isso não significa que a contratação esteja fechada, mas mostra que existe um clima favorável. E quando a bola começa a rolar, a tendência é que mais pessoas entrem na conversa. Empresários, outros clubes e até o próprio atleta, que pode se sentir valorizado pela repercussão. E isso cria uma dinâmica onde o rumor ganha vida própria. E a cada nova conversa, a história parece mais próxima de se tornar realidade. Agora, se a negociação avançar, o Vasco teria que lidar com algumas questões importantes. Primeiro, a questão financeira. Um jogador desse nível costuma ter um salário alto e o clube precisaria ajustar sua folha para suportar o investimento. Segundo, o impacto no elenco. A chegada de um nome forte pode mexer com o ambiente, trazendo pressão e expectativa. Mas também pode ser um elemento motivador
fazendo com que os jogadores se elevem e a equipe jogue com mais confiança. E, por fim, a responsabilidade esportiva. O meia precisaria ser integrado rapidamente para que o time consiga aproveitar seu talento. E esse tipo de adaptação depende de um trabalho técnico bem feito, de um treinador que saiba explorar suas qualidades e de um grupo que aceite a liderança do atleta. Então, se o Vasco realmente estiver de olho em Everton Ribeiro, isso seria um movimento muito estratégico, mas também muito desafiador. A especulação também levanta uma questão que a torcida adora discutir. Será que o jogador toparia um projeto como esse? Porque muitos atletas hoje em dia buscam não apenas dinheiro, mas também protagonismo e uma estrutura que permita que eles se destaquem. E o Vasco, com sua história e sua torcida apaixonada, poderia oferecer isso. Mas existe o risco de que o clube ainda não esteja totalmente pronto para suportar as exigências de um atleta desse porte. E é justamente aí que entra a parte mais delicada do rumor. O clube precisa mostrar que tem capacidade de cumprir o que promete. Caso contrário, a contratação poderia virar um problema. E a torcida, que já começou a sonhar, poderia se frustrar. Então, a conversa sobre o assunto vai além do simples desejo de ter um jogador famoso. Ela envolve planejamento, responsabilidade e maturidade administrativa. Outro ponto que a especulação traz é a questão da rivalidade e da repercussão. Porque quando um jogador com o perfil de Everton Ribeiro é ligado a um clube como o Vasco, automaticamente isso vira assunto nacional. Os adversários começam a se preparar, os comentaristas entram no tema e a pressão aumenta. E o Vasco, que precisa de tranquilidade para construir, pode acabar sendo colocado no centro de uma discussão que vai muito além do futebol. Isso pode ser bom, porque aumenta a visibilidade do clube e atrai patrocínios e interesse, mas também pode ser ruim, porque cria uma cobrança antecipada. E quando a expectativa é alta, qualquer erro é amplificado. Então, a direção do clube teria que ser muito firme para lidar com esse cenário. E se a festa de recepção realmente aconteceu, ela pode ter sido apenas o primeiro passo de uma estratégia maior para posicionar o Vasco como protagonista no mercado. Mas como todo rumor, existe também a possibilidade de que isso seja apenas uma grande história inventada pela torcida ou por pessoas que querem movimentar o mercado. Afinal, no futebol, boatos nascem a todo momento. E quando um nome como Everton Ribeiro é envolvido, a tendência é que a imaginação ganhe força. Então, é preciso separar o que é realidade do que é desejo. E a torcida, nesse caso, está do lado do desejo, porque ninguém quer ver o clube crescer mais do que quem ama o Vasco. E mesmo que a história não se concretize, ela já cumpre um papel. Ela dá esperança. E esperança no futebol é o combustível que mantém a chama acesa, mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso, essa especulação tem tanto impacto, porque ela toca o coração da torcida. Agora, a grande pergunta que fica é: até onde essa história vai? Será que Everton Ribeiro realmente está prestes a vestir a camisa do Vasco? Ou isso é apenas uma fumaça que vai desaparecer com o tempo? O que podemos afirmar é que o rumor já ganhou vida própria e que o clima de festa, se verdadeiro, indica que existe algo sendo costurado. O Vasco, se realmente quiser, pode transformar essa especulação em realidade e dar um passo gigantesco rumo a uma nova fase. Mas para isso, o clube precisa agir com inteligência, com planejamento e com coragem. E a torcida, claro, vai continuar sonhando, porque no fundo, todo vascaíno sabe que quando o assunto é futebol, o impossível pode acontecer.
E é justamente por isso que esse rumor tem tanto poder. Ele mexe com a alma de quem vive o clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A próxima camada desse rumor é justamente a possibilidade de que Everton Ribeiro esteja buscando um novo ciclo na carreira. Quando um jogador atinge um nível de experiência e reconhecimento, ele passa a pensar não só em ganhar, mas em deixar um legado, em ser protagonista e em ser lembrado. E o Vasco, com sua história, com sua torcida apaixonada e com um ambiente que pode oferecer grande visibilidade, aparece como uma opção interessante. A especulação que circula é de que o jogador estaria seduzido pela ideia de vestir uma camisa que carrega tradição e peso no futebol nacional. E isso mexe com a imaginação do torcedor, porque dá a sensação de que o clube está voltando a ter força para atrair nomes de impacto. Se isso for verdade, o Vasco pode estar prestes a viver um momento de transformação, onde a chegada de um jogador desse nível pode abrir portas para outras negociações e para uma nova fase do projeto. E a festa de recepção, se confirmada, seria o primeiro sinal público de que algo grande está em curso. E o que também alimenta o rumor é o fator emocional que envolve a história. No futebol, muitas contratações são movidas por sentimento, por desejo de protagonismo, por vontade de ser amado pela torcida. E se Everton Ribeiro realmente recebeu uma recepção calorosa, isso pode ter despertado nele a sensação de que seria bem recebido, de que seria abraçado e de que teria apoio. E isso pesa muito na decisão de um atleta, porque a pressão e a cobrança são grandes. E ter uma torcida ao seu lado faz diferença. O Vasco, nesse cenário, teria a chance de construir uma relação de carinho desde o início, fazendo com que o jogador se sinta em casa. E quando isso acontece, o rendimento tende a ser melhor. Por isso, o rumor ganha força, porque ele não se baseia apenas em dinheiro ou interesse, mas em um possível desejo de fazer parte de um projeto maior, de ser figura central e de viver um momento especial com a torcida. Por fim, a especulação também levanta a hipótese de que o clube estaria tentando reacender um tipo de futebol mais ofensivo, mais criativo, com um estilo de jogo que agrade a torcida e que volte a colocar o Vasco no centro das discussões. E para isso, a chegada de um meia como Everton Ribeiro faria todo sentido. Ele seria o ponto de ligação entre defesa e ataque, o cérebro do time, aquele jogador capaz de transformar uma jogada comum em uma chance clara de gol. E o rumor, mesmo que ainda não confirmado, já faz a torcida sonhar com um futebol mais bonito e mais eficiente. Mas a grande verdade é que, no final das contas, tudo depende de negociação, de acerto financeiro, de planejamento e de vontade de ambas as partes. E até que haja uma confirmação oficial, o que resta é a especulação, o burburinho e a expectativa de uma torcida que, como sempre, quer acreditar no melhor para o seu clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!